Então, em cumprimento ao veredito do Conselho de Sentença, em cumprimento ao deliberado pelo Conselho de Sentença estendido, considero o acusado Jair Messias Bolsonaro culpado dos 5 crimes que foi imputado na acusação apresentada pela doutora Débora Duprat. Bolsonaro é considerado culpado pelo crime contra a humanidade, Bolsonaro é culpado pelo crime de genocídio, Bolsonaro é culpado pelo crime de epidemia, infração de medida sanitária preventiva e charlatanismo. Foi sugerido aqui por alguns membros do Conselho a aplicação de outras penas, mas nós vamos ficar restritos aos comandos do que está estabelecido na denúncia e nos termos da lei. Outras penas, outras consequências, nós temos que fazer essa construção em outros espaços de luta. Em razão dessa condenação, a pena a ser aplicada deve ser a máxima para cada um desses crimes. E a máxima não é a regra do direito. A gente começa, ou pelo menos deveria, né, doutor Tofik, começar pela pena no mínimo. Essa é a lógica. Você só aumenta a pena além do mínimo estabelecido, chegando ela no máximo previsto, quando existem razões para essa elevação. E há razões de sobra para essa elevação. Queria antes pontuar, só rapidamente, que muita gente ouviu nesse período, e certamente vocês também devem, os senhores devem ter ouvido, ele é um louco, é só um doido para fazer alguma coisa assim. Quantas vezes nós ouvimos, né? Mas não há nada relacionado à inimputabilidade. Não, é uma pessoa sã que age dessa forma. As suas ações refletem seu baixíssimo desenvolvimento moral no conceito apresentado pelo psicólogo Kohlberg. Possivelmente deve estar no denominado nível pré-convencional, em que as ações têm uma característica nitidamente egoísta. Os atos são percebidos como instrumento da satisfação pessoal. Não há internalização de princípios morais. Longe, muito longe de qualquer relação de respeito com a sociedade, de preocupação com o bem-estar do coletivo. Distante, muito distante de tratar as pessoas como um fim e não como meio nos moldes do imperativo categórico apontado por Kant. As penas devem ser aplicadas no máximo previstos na lei por uma série de razões. Aponto apenas algumas nesse momento, que diz respeito às consequências do crime. Os crimes que foram praticados, todos eles, sem exceção, tiveram essas consequências que foram aqui relatadas pela doutora Débora, pelos membros do Conselho de Sentença, pelos relatos da própria declaração do senador Randolph, que foi ouvido a título de testemunha, mas na modalidade de uma declaração, atingiu um número bárbaro de seres humanos que perderam a vida. Atingiram pessoas, num número elevadíssimo de pessoas que se acometeram da Covid, embora não tivessem perdido a vida. Acometeram indiretamente toda a população brasileira, acometeram os amigos, familiares, filhos, mães. Bem, vou tomar um pouquinho de água. A culpabilidade, no sentido do grau de reprovabilidade, é máxima, tendo em vista as condições pessoais, tratando-se de um presidente da República. Evidentemente, a responsabilidade de quem assume um cargo como esse é diferente de qualquer uma outra pessoa, diferente da minha, de todos os senhores. Existem responsabilidades constitucionais, existem responsabilidades que estão na nossa Constituição Federal de um projeto de país. Um projeto que assegura a saúde.
um projeto que assegura a vida de nós brasileiros. Eu queria falar, não teremos tempo para falar de todos os crimes, em razão do nosso tempo, das nossas limitações, e eu só queria fazer um breve apontamento em relação a um dos crimes que acho que foi o que criou uma celeuma maior, que é o crime de genocídio. A pena deste crime é de 15 anos de reclusão, segundo o nosso código, em razão de qual foi a conduta que a doutora Débora indicou, né, que é a linha C do artigo 1º da Lei 2.889, de 56. Acho que esse tema acaba me tocando também de uma forma um pouco diferente, pelo que o doutor Tawfik bem lembrou. Eu sou neta de genocídio, né? Há uma diferença, assim, no sentido emocional. Acho que a gente precisa entender este delito como uma construção que foi feita pela humanidade, né? É um delito que aconteceu, mas ele teve uma determinada construção. Ele é considerado um dos crimes mais graves da humanidade. E aí eu vou ler um trecho de um texto que é da minha filha, que ela apresentou na tese de mestrado dela. O genocídio armênio é conhecido como o primeiro genocídio não colonial do século XX. Trata-se de um modelo diverso de outros genocídios, como o que ocorreu com as populações Herero e Nama, na Namíbia, de 1904, perpetrado pelo Império Alemão, pois marcou uma tendência moderna de o Estado passar a perseguir membros de uma população totalmente incorporada à nação, utilizando seu aparato burocrático e poderio militar contra cidadãos que vivem no território há séculos. Com essas características, o genocídio armênio foi o primeiro extermínio deliberado do século e serviu como protótipo para outros. O governo turco-otomano matou 1,5 milhão de armênios que viviam como uma minoria. Nessa época, o genocídio era um crime sem nome. Foi o judeu polonês, jurista, refugiado na Europa, ocupada pelos nazistas, Rafael Lemkin, que, movido e inspirado no caso dos armênios, caso que foi denunciado pelo embaixador alemão, que levou ele a uma luta de muitos e muitos anos, para que um dia, só depois da Segunda Guerra, após o Holocausto, que nós todos sabemos, é que foi reconhecido como crime em termos internacionais e um crime contra a humanidade. É desta categoria. Então, eu acho que o Lemkin é daquelas pessoas, como diz aquela poesia, dos imprescindíveis. Assim como são imprescindíveis doutora Débora, assim como é imprescindível doutor Tawfik na luta pelo direito e pela justiça. Assim como são imprescindíveis todos os membros do Conselho de Sentença que vieram aqui para fazer justiça, que vieram aqui para dar essa contribuição para que nós pudéssemos realizar esse momento. Eu tenho que agradecer, além dos meus companheiros de trabalho aqui, doutora Débora, doutor Gustavo, doutor Tawfik, todo o Conselho de Sentença, todos os presentes, todos os que estão assistindo, todos que permitiram que a gente realizasse esse momento. Eu espero que todos que estão aqui um dia possam, em breve, o quanto mais breve possível, realizar esse julgamento pelas autoridades próprias, pelas instâncias próprias, que o Tribunal Penal Internacional cumpra o seu papel, que o Poder Judiciário brasileiro, que o Ministério Público brasileiro faça o seu papel e faça o julgamento devido em relação aos crimes que lhe foram imputados. Que outras esferas, com crimes de outras categorias, crimes crimes de responsabilidade, também sejam efetivamente julgados. Nós temos mais de uma centena de representações referentes a impeachment, e até hoje isso não aconteceu.
Este tribunal é um grito de clamor por justiça. É isso que a gente acha que todo mundo... Eu tenho só mais 2 minutos. Vou encerrar agradecendo especialmente à comissão, a todos os membros da comissão, André Russo, que possibilitaram esse ato de justiça coletivo e por me permitirem fazer parte desse momento. Eu queria mandar um abraço à esposa e os familiares do professor André Russo, que eu não conheço, um abraço afetivo de todos nós, como símbolo dessa luta. Vou declarar agora encerrados os trabalhos, senão alguém vai brigar aqui comigo, porque temos que impreterivelmente encerrar ao meio-dia, com a esperança que todas as vítimas, seus familiares, amigos, recebam do Estado brasileiro e do Tribunal Penal Internacional a justiça que se faz tão necessária. Declaro encerrados nossos trabalhos.